Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do E-Advogue Podcast. Hoje com a ilustre presença do Dr. Rafael Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. É um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui nesse episódio. Olá, doutor José Vitor. Um bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando aí. Para mim que é uma honra estar aqui com você, para a gente poder bater esse papo aqui e falar sobre advocacia, que é um tema, eu tenho certeza, muito caro para todos nós e para todo mundo que está nos acompanhando aí, né? Isso mesmo. Doutor, e como é de costume, como é até cultura aqui já, todo advogado que vem tem que contar um pouco da história. Não sei se eu já contou a sua história aí, não sei se o pessoal conhece, mas se não conhece agora vai conhecer. Como que foi a sua trajetória desde o iníciozinho da advocacia até hoje? Se eu puder. Zé, eu comecei na minha advocacia, e é bom dizer que eu não tenho nenhum parente na advocacia, não tive dentro do meu núcleo familiar nenhum tipo de referência para ser advogado, né? Não tinha ninguém na minha família na área. E desde o final ali do ensino médio, eu optei por fazer a faculdade de Direito e eu digo que eu sempre fui muito abençoado porque eu já sabia que eu queria advogar. Antes, na verdade, eu pensava que eu queria promotoria. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que a advocacia ela realmente pulsava mais forte. Então, eu nunca tive aquela crise que muitas pessoas têm acerca de gente, o que eu vou fazer da vida? Vou advogar, vou prestar concurso, vou viver da minha arte na praia. Não, eu sempre soube que eu queria advogar. É, e eu montei o meu escritório, na verdade, antes de me formar. Do oitavo para o nono período, um belo dia, eu virei para hoje ainda, meu sócio, o Eliseu. Um belo dia a gente estava na faculdade, a gente fez na PUC, Goiás, e eu olhei para ele, né, do tipo assim, não estamos fazendo nada, né? E aí, vamos montar um Vamos montar o escritório? Não escritório. estamos fazendo nada? Nem tinha Vamos! feito a OAB ainda. Não tínhamos feito a OAB, e aí eu lembro que foi no final do ano de 2014 isso. A gente falou que a gente ia realmente abrir um escritório, chamamos mais uma amiga nossa na época, e a gente começou a olhar, e na época a gente começou a olhar algumas salas na Avenida Goiás, olhando de prédio em prédio na Avenida Goiás, para ver se a gente achava algum ponto. E até que a gente achou, na verdade, uma casa no setor universitário, e lá nós começamos então. Em janeiro de 2015 foi quando a gente resolveu abrir o escritório. E aí você me perguntou, né, se eu já tinha feito a prova ou não. Eu tava do oitavo pro nono. E nessa época é interessante que eu tava cursando a faculdade no noturno e eu tive que mudar o meu turno para o matutino, porque de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu ia para o escritório, tentava prospectar, a gente fazia muita diligência nessa época, né? O escritório nasceu, na verdade, sendo um escritório de diligências, obviamente a gente não era advogado, não podia advogar, e à noite a gente ia para o cursinho preparatório para o AB. Então eu acumulava tudo isso junto com TCC, trabalho de conclusão, né, de faculdade, para a gente conseguir. Então a gente montou antes de formar, e é muito comum as pessoas terem essa crise, né, sobre o, o início da trajetória, o que vai fazer, e isso nunca foi uma coisa que me pegou, porque no começo da faculdade eu já sabia que eu queria atuar como Advocacia. advogado. E no final da faculdade eu já estava montando o meu próprio escritório. Então foi uma coisa natural. Vou dizer, foi fácil? De jeito nenhum. Não recomendo que se faça isso. Não é sinal de que vai dar certo para todo mundo. Mas no nosso caso isso acabou dando certo. Né? Eu conto muito essa história, conto muito a história da mesinha lá, da cadeira amarela da escola, que a gente começou quando a gente montou o nosso escritório, né? Começou no improviso mesmo. Começamos totalmente no improviso, a gente não tinha dinheiro, não vim de família rica, meu sócio também não, a minha sócia à época também não, e a gente juntou ali o que a gente tinha, cada um juntou ali R$ 3.000 cada um, e era o que tinha na época, e aí a gente se virou e mandamos fazer uma mesinha pequena, três mesinhas de 60 por 40 para a gente trabalhar, cabia um notebook e um vademecum, era o que cabia. Não atendia cliente no escritório, então. Era só para trabalho mesmo. A gente começou a atender, a gente montou uma sala de reunião, mas a gente não tinha cadeira para mobiliar o escritório, né? E aí eu conto sempre a história de que quando a gente foi
no marceneiro, e a gente pediu para ele fazer as nossas mesas, uma mesinha de reunião, 3 mesas de trabalho e um arquivo para colocar papel. Era o que dava para fazer na época. E aí, quando ele trouxe essa mobília, a gente ficou igual besta, assim, olhando, nossa, Deslumbrado. chegou nossa mobília e tal. E aí eu me deparei que a gente não tinha comprado cadeira e que não tinha dinheiro para Pra comprar comprar cadeira. O cadeira. dinheiro tinha acabado. E aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, nós vamos ter que sentar no chão. Não tem onde sentar, vamos sentar no chão. E a gente sentou no chão. E o nosso primeiro dia de expediente foi sentado no chão, até que lá pelas tantas começou a me dar dor nas costas. E aí eu falei, não, vou resolver esse problema. Levantei, fui no boteco da esquina. E aí eu cheguei lá e falei, ó, tudo bem, amigo? Como é que é seu nome? Geraldo, o nome do dono do boteco, lembro até hoje. Ó, tudo bem, ó, sou seu vizinho aqui, a gente tá montando um escritório agora. E a gente comprou umas cadeiras, mentira, eu não tinha comprado. A gente comprou umas cadeiras e elas estão chegando ainda, e nós estamos sem cadeira pra sentar. Posso pegar 2 cadeiras sua emprestada? E eu peguei as cadeiras dele, Cadeira do bar. duas cadeirinhas dentro do bar, 2 cadeiras amarelas, e levei pra dentro do escritório pra gente começar a trabalhar. E foi assim que a gente começou, até que minha mãe sentiu dó de mim e falou, não, eu vou comprar uma cadeira pra esse menino. Ela me deu, na época eu lembro direitinho, R$ 180 pra eu comprar uma cadeira pra eu poder sentar. Uma cadeirinha simples. Uma cadeirinha. Na verdade, aquele tempo, uma cadeira, É, R$ 180, você era muito comprava uma dinheiro, cadeira né? boa. Então, cadeira presidente, com rodinha, era usada, mas eu consegui comprar minha Conseguiu cadeira. comprar. Então foi assim que a gente Você viveu o começou. desafio do início da carreira antes mesmo de iniciar a carreira. Total, Ainda na faculdade já começou a sofrer com os perrengues que o pessoal sofre hoje depois da faculdade. total, total. Interessante, hein? Então, quando foi o início de fato mesmo? Já com a carteira da OAB na mão, você já tinha um pouco de bagagem já. Eu já tinha bagagem e O escritório se manteve até essa época. a gente, aos trancos e barrancos, né? Obviamente, eu lembro a primeira ação que a gente fechou, assim, porque aí na sequência a gente admitiu uma outra sócia, que à época já era advogada, então ela advogava, né? Então foi aos trancos e barrancos, mas é óbvio que um começo desse jeito, 2 meninos. Eu na época tinha um Fusca e o meu sócio tinha um Corsinha 95, todo velho. 2 meninos que não parece, Sem obviamente você olha e experiência. não transparece nenhum tipo de confiança profissional, né? Mas a gente pelo menos era bem intencionado. Isso a Aham. gente era. E a gente sofreu muito no início. Então, assim, a gente sofreu descrédito dos próprios amigos, ou de quem se dizia amigo à época, de outras pessoas, outros profissionais que a gente procurava para tentar fazer parceria. Poxa, vamos, sei lá, deixa eu andar com você no recreio, sabe? Eu, tipo, cara, Aham. se tiver uma ação aí que você não quer, passa para mim, vamos fazer parceria. E todo mundo, obviamente, fechava as portas, né? Justamente porque já havia esse natural cenário de descrédito, mas a gente, óbvio, pensamos em desistir N vezes. Várias vezes. Mas a gente nunca deixou isso guiar quem a gente ia ser no dia seguinte. Então, ainda que a gente lidasse com um monte de dificuldade, a gente não deixava isso guiar a nossa vida, nosso rumo. E a gente continuou e a gente seguiu em frente. Interessante a história. Interessante. Essa parte eu não sabia, não sei se o pessoal sabe, mas começar um escritório já dentro da faculdade ainda é a primeira vez que eu ouço falar uma história dessa. E deu certo, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente já tem receio de começar um escritório, né? Primeiro porque um escritório, primeira coisa que gera é despesa. E Muita. normalmente o advogado que acaba de sair da faculdade não tem nenhum cliente. Se já gerar uma despesa ali sem uma receita, é um problema. E eu vejo que o senhor hoje trabalha muito, traz muito conteúdo para quem realmente quer começar um escritório de advocacia. Na sua visão hoje, tem muita gente que prega que no escritório não existe mais, não precisa, você trabalha na internet, você trabalha de casa. Na sua visão, o escritório de advocacia, aquela estrutura física ainda é importante, faz a diferença na atuação profissional? Como todo bom advogado, eu vou dizer que depende. É a Depende resposta. porque vai depender bastante de qual é o objetivo de vida de cada profissional. Se fosse para eu começar hoje, de novo, eu começaria no digital. Porque hoje a gente tem, e isso já está muito bem estabelecido, a gente tem escritórios virtuais, a gente pode alugar, a gente tem espaços dentro da própria OAB, ou aqui em Goiás, né, a própria Casag tem lá o meu escritório. Então, sala para poder atender cliente, vez ou outra, não falta, né?
A estrutura física ela é importante? Óbvio que sim. Quando você pensa em um modelo de escritório que vai escalar. Eu costumo colocar a atuação da advocacia em dois formatos. Dentre tantos que eu costumo dizer, eu falo em dois tipos de advocacia. Existe aquele advogado que advoga ah, porque ele tem o objetivo de vida de ganhar dinheiro, de ter uma vida bacana, confortável, de dar conforto para a família dele e o dia que ele morrer, a advocacia dele acabou, pronto e acabou. Né? E existe um outro modelo de advocacia, que aí eu já digo que particularmente é o meu modelo de advocacia, que é um modelo onde, na minha morte, eu penso muito nisso. A minha advocacia não pode acabar. O legado que eu construí durante a minha vida tem que continuar após a minha morte. Então, hoje o meu escritório de advocacia, o Brasil Silveira Advogados, ele não é meu, e eu sempre falo isso. Ele não é meu. Ele não é do meu sócio. Ele é de domínio público. Eu sou funcionário do Brasil Silveira, porque um dia eu quero aposentar, eu quero formar sucessores, eu quero que após a minha morte o escritório continue, porque seria, na minha visão, e aí, de novo, a gente parte de propósito de vida, e a gente falar sobre propósito é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que, beleza, peguei meu OAB, vou advogar, e aí? Tá, e aí, qual é o seu propósito de vida na sua advocacia? Você quer impactar as pessoas? Você quer construir realmente um legado? Marcar a vida das pessoas? Isso tem um preço. Sim. Então aí, provavelmente, você vai ter que montar um escritório. E isso demora. Não é do dia para a noite que você vai ter uma estrutura, vai ter uma equipe, mas você vai ter que abdicar dos seus lucros em prol da construção de algo muito maior, que é a consolidação do seu escritório de advocacia. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, porque a minha vida ela é muito corrida e eu faço 1 milhão de coisas, e ele virou para mim e falou, e ele também é advogado, né? E a gente estava conversando e falou assim, cara, se eu tivesse a vida que você tem, eu seria extremamente infeliz. Porque eu não suporto essa correria que é a sua vida, eu não suporto sua rotina, não suporto o volume de coisas que você tem que administrar. Aí eu virei pra ele e falei assim, e se eu também tivesse a sua vida, eu seria infeliz. Porque ele é aquele tipo de advogado que advoga das 8 às 18, tem final de semana, descansa, sabe? Não tem equipe pra gerenciar. E quem que tá certo ou quem tá errado? Ninguém. É propósito de vida. Se o seu propósito de vida enquanto advogado, se o propósito de vida de quem tá nos acompanhando enquanto advogado, enquanto advogada, é ter uma vida bacana e chegar final de semana conseguir descansar, amém por isso. Mas se o propósito de vida, eventualmente seu, é de construir um legado, é de ter uma equipe mais consolidada, é de escalar o seu modelo de negócio, você vai ter que cortar na carne. Isso significa que por um longo período você vai ter que colocar muito mais dinheiro no escritório do que ter retorno. Você vai ter que abrir mão dos lucros para você poder investir internamente e conseguir escalar seu modelo de negócio e crescer. Para que um dia você tenha realmente a tranquilidade de fazer uma transição. Eu penso hoje na transição do meu escritório. Eu penso, cara, quem será que vai administrar isso aqui quando eu parar? Porque eu quero um dia, Zé, que alguém me expulse do meu escritório. A verdade é essa. Te tira de lá, pô. Rafael, você tá atrapalhando o nosso escritório. Vai embora para casa descansar. Tá aqui sua aposentadoria compulsória. Você entende? Eu penso muito nisso. Agora, o advogado, meu vizinho de sala, ele é só ele mais uma advogada e só. E ele tem clientes volumosos, mas o modelo de negócio dele é diferente. E sempre quando eu topo com ele no escritório, ele fala, no elevador, ele fala: Rafael do céu, como é que você consegue cuidar? Entendeu? Porque o propósito dele é outro. E aí eu preciso falar uma coisa muito importante para quem tá nos acompanhando, que é a gente tem que parar de se medir com os outros. Justamente. Porque às vezes a gente vê ou a correria de um advogado e fala, nossa, ele é bem sucedido demais. Nossa, olha tudo que ele construiu. Peraí. É o que você quer pra sua vida? Esse é o seu propósito de vida? Se for, tudo bem, você se ancora nesse tipo de pessoa e tem isso como referência.
Mas às vezes as pessoas elas se torturam porque elas estão perseguindo um modelo de advocacia que não é o que elas querem para a vida delas. E aí elas passam a vida inteira gastando tempo, saúde, dinheiro para ser quem elas não querem ser. Entende? Interessante. Interessante que essa visão, ela vai muito contra aquela visão tradicional da advocacia, né? Todo mundo tem uma visão, ó, advogado ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ser rico, ele tem que ser correria, seu Mas o que advogado. que é ser bem-sucedido? Essa é a questão. Essa é a Não questão. existe uma definição para o bem-sucedido, né? Não Cada tem. um tem o seu ser bem-sucedido. E quando se entra em escritório de advocacia, eu vejo que muita gente faz essa ligação. Ah, o escritório Brasil Silveira é o Dr. Rafael. Tanto que o escritório de advocacia hoje, 99% é o nome do advogado, né? Tem que ser o nome, o sobrenome. Então faz muito essa ligação. Ah, o escritório do fulano, do ciclano. Só que você já trouxe uma visão diferente. O E escritório não é que meu, não sou eu. é, O escritório é o e escritório. que glamour e que fetiche que a gente tem com o nome na parede. Uma vez eu falei pra uma Justamente. advogada, ela virou pra mim: "Ai, doutor, eu sei que tá cedo pra eu montar meu escritório, mas eu sonho com meu nome na parede". Eu falei: "Coloca o nome na parede no seu quarto. Pronto. É o nome na Tira uma parede que foto você lá e quer? posta. Coloca no seu quarto. Você vai acordar e vai olhar pro seu nome na parede". A gente tem fetiche com isso. E tá tudo bem a gente perseguir os nossos sonhos e fazer. Só que a gente, na maioria das vezes, mete os pés pelas mãos e a gente queima etapa. A gente queima etapa. E, de novo, se trata de propósito. O que é o melhor? É eu ser dono de escritório? Ou é eu trabalhar em uma banca, trabalhar com uma equipe, ser um associado de um escritório de advocacia? O que é melhor? Depende. Depende, eu não Depende do sei, eu não sei. Tem gente que nasceu para não ser dono e tem gente que nasceu para não ser liderado. E isso talvez gere uma frustração muito grande na pessoa. Porque todo mundo, acho que todo advogado, sem dúvidas, ele tem esse desejo de ser o dono do escritório. Ter o nome na parede. Só que às vezes ele não tem esse perfil. E ele não sabe que não é o propósito de vida dele. E quando ele tenta, é onde ele frustra e acaba colocando a culpa na própria advocacia. Exato. Talvez se ele seguisse um rumo diferente, ele seria feliz advogando dentro do propósito dele. Seria isso, né? Exato, e a gente tem que fazer muito essa pergunta introspectiva de imaginar, poxa, é o que eu quero? Eu nasci para ser dono de escritório? Eu nasci para ser dona de um escritório? Eu quero liderar uma equipe? Ou será que eu nasci para ser liderado? Será que eu nasci para ser liderada? A minha advocacia tem vida útil? Será que em 5 anos eu me vejo tomando posse em um cargo público, num concurso? Ou será que realmente eu quero advogar? Porque é isso, as pessoas elas têm essa visão. Formei, passei na OAB, peguei a minha carteira, e carteira não carteirinha, né? Peguei minha carteira profissional, vou montar o meu escritório. Passa 3 anos, ela está estudando para um concurso público, passa nesse concurso público efetivamente e fecha o escritório. E aí? Você vai tocar um escritório por 3 anos? Você nem maturou o seu negócio, né? Nem maturou o seu negócio. E quando a gente fala de maturação de um negócio, a gente tem que entender que a gente tem que ter paciência com os processos. A gente tem que entender que um negócio, qualquer um que seja, ele não vai maturar, ele não vai chegar no seu auge da noite pro dia. Meu escritório hoje, ele tem 7 anos de existência e ele tá anos-luz longe do que ele vai ser um dia. E eu não posso cobrar que o meu escritório ele seja o que eu quero projetar para ele em 50 anos. Porque não, eu tenho que entender. É a gente ter um filho, criança, e querer que ele se comporte como um adulto. Ele não vai se comportar. Não adianta, Porque a gente precisa entender as etapas da nossa vida profissional, da nossa trajetória enquanto advocacia. E as pessoas não respeitam esse tempo, elas não respeitam as etapas que são naturais dentro de qualquer tipo de negócio. Pega, sei lá, uma empresa grande, vai pegar a Uber. A Uber deu lucro a vida inteira? Não. Ela começou a dar lucro bem recente. E aí? teve um começo, né? Né? Todo mundo tem que sair de algum ponto de partida, tem que sair do zero. Mas a grande sacada é, para quem quer montar um escritório de advocacia do zero, é possível? É, eu consegui. E eu não sou melhor do que ninguém, não. E é o que eu te digo. Hoje, se fosse para eu refazer os meus passos, eu começaria sim no digital, até ter um volume maior. Cara, faz parceria. Vamos lá, você tem escritório físico, não tem? Sim, tem. Doutor José,
Tô com um cliente aqui, vamos fazer parceria? Posso atender no seu escritório? Faz parceria. Atende no escritório de algum colega. Atende dentro das salas da UAB. Aluga um espaço no escritório virtual. Matura o seu negócio primeiro. É o que o povo gosta de chamar de MVP, né? Você tem que ter ali o seu produto mínimo viável para lançar a sua versão, sei lá, versão beta. Eita, Não, começo. vamos lançar a versão beta aqui do meu escritório. Ó, deu certo. Ó, tô com 15 clientes. Uma coisa que eu falo muito, a gente tem que parar de antecipar as nossas necessidades. Você tem que gerar necessidade. Você tem que criar a dor de cabeça de um dia pensar, poxa vida, eu preciso de um escritório de advocacia porque eu não consigo mais ficar no escritório virtual. O que eu tô pagando é o que eu pagaria de custo fixo de uma sala. Sei lá. Então, assim, é ir etapa por etapa, sabe? É comer o, o boi aos bifes, sabe? Interessante, E interessante. respeitar esse processo. E quando o senhor fala em escritório digital, vamos começar no digital. O que seria essa estrutura digital? O que a pessoa tem que ter, assim, um mínimo para poder falar, olha, eu tenho um escritório, o cliente vê um escritório de advocacia, não vê o advogado, vê um escritório, só que o escritório não existe na forma física, é só o digital. Qual que seria essa escritura? Um site, uma rede social, o básico mesmo para o advogado conseguir iniciar ali as atividades, tendo um escritório mesmo sem ser físico. Olha, primeira coisa que a gente precisa entender, e aí o advogado, a advogada precisa colocar na cabeça eu sou uma pessoa física que tenho uma pessoa jurídica. Então, ainda que você não tenha um escritório físico que você possa pegar nele, vai na OAB, registre o seu contrato, vai na Receita Federal, registre, abra a sua empresa, tenha um CNPJ, faça uma conta pessoa jurídica para você desvincular a sua vida pessoa física da sua vida pessoa jurídica. Primeiro passo. Para não ter confusão e você começar certo, crescer do jeito certo. Porque senão depois para você corrigir o que está errado vai ser muito mais custoso. Então começa por aí. E você conseguir fazer essa divisão de que você é dono do seu negócio, de que você tem uma equipe. É uma eu-equipe nesse momento, sim, é uma equipe só comigo mesmo. Mas é uma equipe. Você tem você lá e é quem você gerencia, né? E hoje a gente vive processos muito democráticos de evolução da tecnologia e dos meios de comunicação. Então, o básico que todo mundo tem que ter. Entra lá, Google Meu Negócio, cria uma paginazinha lá para a pessoa conseguir jogar o seu nome no Google e achar o seu site, achar o seu telefone de contato, achar lá as avaliações, é muito importante. Cria uma landing page. Hoje, para advogado, advogada, início de carreira, existem plataformas jurídicas, né, de gestão e ter um sistema de gestão também é uma outra coisa muito importante. Existem sistemas que eles te dão o site, te dão uma plataformazinha. Por mais simples que seja, mas faça. Sai do zero. Você não precisa ter dinheiro para começar. Você precisa ter boa vontade, proatividade e criatividade. É disso que se trata. Então, você se posicionar da maneira adequada nas redes sociais, você ser um formador de opinião em tempo integral. O que você é no ambiente digital é só o seu reflexo de quem você é no offline. Então não adianta você querer se projetar no ambiente digital se as suas relações interpessoais não estão aquecidas. Se você não se posiciona como um advogado, como uma advogada o tempo todo. Então, antes de você querer ir para o digital, você tem que entender quem você é enquanto advogado, enquanto advogada, se portar como advogado o tempo todo. Eu digo isso, né? Eu sou advogado 24 horas por dia, advogado em tempo integral. Eu sempre uso isso, é um mantra que eu falo. E aí sim, depois, aí você pensa em rede social, aí você pensa em ter uma landing page, um sitezinho, você pensa em publicação. Hoje tem tanta coisa que a gente pode. Jus Brasil, você prospecta cliente, manda artigo de opinião para jornal, vai, porque isso você vai ser exposto.
mostra nas suas redes sociais que você é advogado, mas isso é consequência. Você tem que começar antes. É, o que que é ter um escritório virtual? Escritório virtual não é um escritório que está disponível na internet. O escritório virtual é um escritório intangível. Então a diferença do escritório físico para o escritório virtual é que eu não posso pegar. Essa mesa eu estou pegando. Um escritório virtual eu não tenho uma mesa para pegar para chamar de minha. Ele é intangível. Então você é o seu próprio escritório o tempo todo, sabe? E aí se você não adianta você focar só em construir uma estrutura bacana de rede social. Hoje, molecada não tá nem esperando formar, né? Na faculdade coloca lá, doutor fulano de tal, É, quase né? advogado. Fulano de tal ADV. Já Advogado em coloca construção. lá. Então assim, já coloca isso. Direito 6/10, já viu isso? Maravilhoso, eu adoro. Já Continue vi muito. fazendo, gente, eu acho isso legal. Então assim, mas é um reflexo de quem você é, na sua família, nos seus ambientes onde você convive, no seu final de semana. Você tem que ser advogado lá. Aí o povo vai lembrar de você e aí você vai atender virtual, contrata um Zoom, contrata um Google Meet, contrata uma plataforma qualquer. Então, isso é um passo adiante, sabe? Bacana. E a gente vê hoje, todo mundo tem fala esse ditado, né? A advocacia tá saturada, a gente tem mais de 1 milhão de advogados aí para todo lado. E eu tenho acompanhado bastante redes sociais, YouTube, vídeos, pessoal que produz muito conteúdo, eu sempre vejo ali nos comentários o que que o pessoal tem percebido e eu vejo um número muito grande de pessoas que falam que desistiu, não querem mais advocacia. Tanto que hoje existe muito a piada, tem na Uber aí, o que tem de advogado dirigindo Uber é um Uhum. monte, tem advogado que tá vendendo não sei o quê. Então tem muitas essas piadas. E realmente tem muitas pessoas que não deram certo na advocacia ou que desistiram a um curto prazo e que estão de fato na Uber e em várias outras atividades. Eu acredito, eu tenho uma visão hoje, até não tinha, de que a chegada do digital, ou até mesmo essa globalização, essa visibilidade grande que tem, se dá ao fato, essa desistência dá ao fato de que muita gente acha que a advocacia tem que começar a dar certo do dia para a noite. Hoje eu peguei minha carteira da OAB, amanhã eu já tenho que estar ganhando R$ 50.000 por mês. Exatamente. E muita gente se frustra porque passa um mês, passa dois, passa um ano e a pessoa não conseguiu nada. Hoje, na sua concepção, e eu acho que hoje é até mais fácil que na sua época, quando você abriu o escritório. Antigamente não tinha, hoje você quer fazer qualquer coisa, o YouTube te ensina. E é tudo mais barato, né? Tudo mais simples, mais barato, Em você tem termos acesso de sistema, de possibilidades, de opções. Hoje é a a gama muito tudo. maior. Só acha que hoje, o que seria o ideal para esse pessoal que está começando? Tem divisão de mente, assim, você já falou que tudo é um processo, é uma construção, mas qual que seria o ideal, assim, de falar, olha, você tem que focar nisso e tentar construir isso para poder chegar no ideal. Não é assim que de hoje para amanhã, que você acabou de sair da sessão da OAB aqui, já vai chover de cliente, chover de dinheiro. Você fala muito que tá sempre advogando em tempo integral, tá no Uber, tá divulgando advocacia, tá? Você contou até uma história na rede social do vendedor de maçã do amor, que eu achei interessante também. Será que falta um pouco dessa visão para os jovens advogados, de estar realmente prospectando onde realmente está resultado? Está cheio de oportunidade não aproveitada. Primeiro que o grande problema da advocacia é acreditar que advogar é igual no Sults, sabe? Que você Suítes. vai ser o Harvey Specter e que você vai ter aquela roupa maravilhosa e que você vai sair de um carrão maravilhoso. Eu não sei por quê, mas quando eu estava ali prestes a formar, eu tinha certeza de que eu ia pegar a carteira da OAB e eu ia comprar um Cerato. Por que o Cerato? Porque era um carro que à época você encontrava usado a um preço minimamente acessível, automático, era um carrinho bacana, sedã, carro de patrão, né? Eu não, eu vou pegar minha OAB, eu vou comprar um Cerato. Fiquei 2 anos andando de Fusca. Porque a gente tem essa visão que a advocacia ela é uma profissão de glamour, sabe? É uma profissão que você vai ficar rico e a gente tem que desmistificar esse conceito. A advocacia, para mim, tá muito mais ligada a gastar a sola do sapato, a mulherada borrar maquiagem, suar debaixo do sol, entendeu? Parar o carro longe para ir no fórum para aguentar desaforo de serventuário.
E você conseguir lidar com tudo isso e ainda defender os direitos do jurisdicionado, daquela pessoa que precisa de você. Então, para quem tem essa visão de que a advocacia é uma profissão glamourosa, o que eu sempre digo é: vai embora, sai, pede para sair, desiste. Isso aqui não é para você. A advocacia, ela é uma profissão combativa. Ela é uma profissão de insistência. Ela é uma profissão de suor, de lágrima, de suar sangue muitas vezes, em prol dos direitos do seu cliente e do seu, porque muitas vezes você vai ter suas prerrogativas violadas. Você vai fazer o quê? Ah, vai chorar? Não. É você que tem que resolver aquela parada. E aí? Entende? Então as pessoas têm que parar de achar isso. Vou ficar rico com a advocacia. A advocacia é uma profissão muito nobre, muito grata, porque para quem rala, para quem acredita, para quem respeita, dá para ganhar dinheiro? É óbvio que dá para ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro na advocacia é consequência, não é causa. De novo, a gente tem que falar de propósito de vida. Seu propósito de vida é só ficar rico? Vai Vai fazer outra fazer outra coisa, coisa. é. Porque até você ficar rico, você vai demorar, entendeu? Vai traficar, que você ganha dinheiro rápido. Na advocacia você não ganha. Não tô falando que é impossível você não ganhar dinheiro, você não encontrar um bom nicho de atuação que seja rentável. Dá. Mas você vai me dizer que a advocacia está saturada. Essa história existe desde antes de eu entrar na faculdade, desde antes de você entrar na faculdade. Nós temos hoje 1.300.000 advogados e advogadas. Isso faz com que os direitos sejam menos violados por aí? É óbvio que não. Existe problema à torta e à direita. E a quem compete resolver os problemas, informar o cidadão, garantir o acesso à justiça, somos nós, a advocacia. Entende? Então, a partir do momento que as pessoas perceberem que você tem que estar na advocacia, porque esse é o seu propósito de vida, aí, quando você passa por essas dificuldades, fica mais fácil de você lidar. Cara, eu comecei sem nenhum real no bolso. Eu montei o meu escritório com 6.000 reais. A minha primeira recepção, ela tinha o que eu tinha lá para o meu cliente sentar, pasme. Era um puff daqueles vermelhinho, quadradinho que vende na Anhanguera. A coisa mais brega do universo. E já recebeu o cliente lá sim. Recebi, E morrendo fechou de o vergonha, contrato. mas poxa, é o que dava para fazer e eu não deixava isso me limitar. Por quê? Porque eu tinha em mim que e isso era muito certo, que o meu propósito de vida era advogar. E eu não ia deixar minha falta de dinheiro me limitar. É doído pra caramba. É humilhante, muitas vezes sim. Teve uma vez, eu nunca esqueço disso. Minha, minha sala de reunião, o piso era tão velho que já tinha gastado aquela camada de proteção. Era um piso branco, cerâmicazinha branca, e tinha gastado o verniz, né? Uhum. O esmalte da peça, da cerâmica. Então você podia lavar a sala 15 vezes por dia, que o chão ia continuar encardido. Pior dia da minha vida. Foi um dia que eu ia receber uma cliente, eu falei, nossa, o chão tá sujo. Não tinha faxineira, não tinha equipe, era eu e Deus, sabe? E eu falei, eu vou ter que jogar uma água aqui, eu vou ter que. Porque como é que você limpava? Não era só passar um pano, tinha mais esse detalhe, tá? Pra você que tá acompanhando. Você tinha que jogar água, jogar sabão em pó, vir com a vassoura e Esfregar. esfregar o chão pra sair. Nossa. E a minha cliente resolveu chegar mais cedo. Com a mão na massa ali, o cliente chegou. Ela chegou, eu tava esfregando o chão. Nossa. Ah, mas aquilo foi tão ruim pra mim. Dá vontade de desistir, não dá. Pô, não vou dar certo na vida, cara. O que eu tô fazendo? Minha cliente chegou, eu tô aqui, tava tentando preparar um ambiente minimamente confortável pra ela me receber. Gente, é o que tem pra hoje, vai lá e faz, cara. E deu certo ainda, né? Deu certo. Então, assim, é o ideal? Não, mas é o que você tem pra hoje, vai lá e faz. Bacana. E o pior é que as pessoas que estão à nossa volta, eu já escutei isso muito, imagino que o senhor também. Ah, você tá sofrendo com isso aí, advogando, não tá ganhando dinheiro, vai fazer um concurso, é Ah, inteligente, você tem cabeça boa. Fulano de tal fez o concurso ali, tá de boa, isso é o que eu mais tenho, né? eu te confesso que eu ainda não tenho é, controle emocional pra lidar com esse tipo de situação. A vontade que eu tenho é de xingar a pessoa e arrebentar na porrada. Mas a gente tem que ser educado, né? A última vez eu tava num lugar e aí
Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Nossa, mas você é tão inteligente. Se você prestar para juiz, se você prestar para juiz, você passa. Rapaz, mas meu sangue ferveu de um tanto nessa hora. Eu falei: Mas eu sou advogado. Eu nasci para advogar. E nem se cair no colo uma toga eu quero usar. Eu nasci para advogar. Eu nasci para ser juiz. Sabe? É isso, a gente tem que lidar com pressão familiar. Graças a Deus eu nunca sofri esse tipo de pressão. Minha família sempre me apoiou. Então, desse mal eu não sofri. Mas a gente tem que lidar com pressão da sociedade, com comparação com os outros. E a gente sempre se compara com quem tá anos-luz de distância. A gente não quer comparar com quem tá perto, não. Não, não, mas por que tal advogado tá ganhando dinheiro ou não? Meu amigo, é aquela máxima, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas Mas não os vê os tombos. tombos que a gente leva. Então, a vida não é só glamour. A gente vive uma sociedade do espetáculo, a gente vive uma sociedade onde a gente tem que ser plástico, bonito, bem acabado, sabe? Onde tudo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser bem sucedido. Cara, isso não é a vida. Isso você vai ver só lá no Sults, sabe? A realidade por trás é bem diferente, né? E aí quando É a outra pessoa realidade. entende isso e fala, não, vai ser difícil, mas eu vou enfrentar, meu amigo, você vai ser imparável. Imparável. E o grande problema hoje é que as pessoas elas se medem muito mais por essas visões equivocadas da advocacia do que pelo mundo real. Quer ver um exemplo disso? Nós estamos hoje gravando esse podcast aqui na Avenida Goiás, certo? É uma região onde tem vários escritórios de advocacia. Vai lá e visita cada um deles. Essa é a advocacia raiz. Isso aqui é que é advogar. Entende? Ninguém vai começar indo para um escritório lindo, com uma vista maravilhosa, com um porcelanato maravilhoso. Meu sonho era ter um porcelanato, mas eu tinha uma cerâmica que, para piorar, não tinha nem verniz e ficava manchando o tempo todo. Eu lembro que, às vezes, para não manchar, eu entrava no meu escritório, eu abria a porta, já era a sala de reunião, e aí tinha uma outra sala do lado. Às vezes, eu tentava pular a sala Pra ficar limpinho pra ainda. eu não sujar o chão, você tá entendendo? Então, tinha um tapetinho, eu pisava no tapete e dava um pulo maior pra eu alcançar a sala do lado, pra não ter que sujar o meu escritório, senão eu ia ter que lavar, esfregar e tal, e pô, de terno e Vassoura. gravata você pega, deixa eu tirar o terno, aí você vai, esfrega o chão, era o caos. Então, assim, esse é o começo natural da vida. Ninguém começa de cima. Ninguém. Eu acho bacana, porque você tá contando aqui seu começo. E hoje, o senhor falou que tá anos-luz distante daquilo que o senhor pretende para 50 anos. Mas só parar para refletir agora, acredito que já fez esse exercício várias vezes. Parar hoje, parar juntamente com seus sócios, que eu não sei se são os mesmos, e pensar, falar, cara, lembra lá em 2000 alguma coisa, 10 anos atrás, que a gente tava pegando a cadeira do bar lá para sentar. E hoje, a realidade, nossa, 50 anos luz à frente daquela realidade. Sim. E eu acho que isso é que é interessante, eu acho que isso é que a gente tem que conseguir impregnar na cabeça de quem está começando. O dia de amanhã é muito melhor que o dia de hoje, só que ainda não é o ideal. E a gente não tem essa visão. Cara, hoje tá ruim, mas já parou para pensar como que tava ontem, como que tava um ano atrás? E essa construção ela é necessária. Eu acho que Sim. mesmo se a pessoa tiver a oportunidade de começar já lá em cima, ó, tem um pai que é advogado já, está estruturado, ela vai se frustrar muito mais do que quem E começou assim, lá atrás. eu não criminalizo de forma alguma quem começa num nível muito melhor do que eu comecei. Eu aplaudo, que bom que você começou. Eu não tive ninguém por mim nesse sentido, pra me dar esse suporte. Mas você vai começar de algum ponto. O Com lance é esse. certeza. Você vai começar da base. Qual é a sua base? Não sei. Mas você vai começar do zero. Pode ser que o seu zero seja muito melhor do que o meu zero. Mas você vai começar do zero. Não adianta você ter esse nível de exigência. Lá no meu escritório, a gente tem uma foto que é muito emblemática pra gente, que é a primeira foto que a gente tirou assim que nós terminamos de montar o escritório. A gente montou o escritório, aí veio a empresa que a gente contratou para colar um adesivo no blindex, que tinha lá nosso nome. E aí eu e o meu sócio, a gente atravessou a rua. E eu lembro direitinho, tinha acabado de chover, cheirinho de terra molhada, sabe? E a gente parado na ilha central assim, e a gente olhou pro escritório, a gente deu aquela respirada funda de deu certo.
E aí, em cima da calçada tava o meu Fusca e o Corsinha dele. E aí eu peguei o meu celular e tirei uma foto. Eu emoldurei essa foto, eu fiz ela bem grande assim e coloquei na, na no corredor do nosso escritório hoje. E eu sempre olho para essa foto com muito carinho, porque eu sempre penso algumas coisas quando eu vejo para essa foto. Primeiro eu vejo que quando eu olho para a foto eu vejo qual foi o meu começo. Então eu vejo que eu comecei ali. E aí eu vejo que eu tenho que ter muita humildade, porque eu não posso esquecer o meu lugar de origem. Quando eu olho para a foto, eu ainda vejo uma outra coisa, que eu sou capaz. Eu olho para a foto, olho para o meu escritório e falo assim: eu consegui, Eu que fiz isso aqui tudo, né? eu consegui. E se acontecer alguma outra dificuldade, eu consigo, porque eu consegui. Por que eu não posso conseguir de novo? Eu consegui uma vez, eu consegui de novo. Então eu olho para a foto e eu penso: de onde eu vim? Eu penso que eu sou capaz. E tem uma terceira coisa que eu sempre penso quando eu olho para aquela foto: se eu não tomar cuidado, eu posso voltar para lá. A vida é dinâmica demais. Às vezes a gente cospe para cima e esquece que o cuspe volta, sabe? Se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar no mesmo lugar. E se eu acabar no mesmo lugar, se eu voltar pro ponto de partida, tudo bem, porque eu consigo. Se eu sair uma vez, eu saio a segunda, a terceira. Já sabe que consegue, né? Mas eu sempre tenho muita reverência por essa imagem lá no escritório, porque ela me remete a essas três coisas. Meu ponto de partida, que eu consigo sair do ponto de partida, mas que eu posso voltar para aquele ponto de origem onde eu estava, se eu não for cauteloso e não tiver respeito com o meu negócio, com as pessoas que compõem o meu negócio, com os meus clientes, com a sociedade, se eu não tiver liturgia, respeito, pudor pela advocacia, eu posso colocar tudo a perder. Interessante, né, Tom? Só esse tempo aqui já deu para pegar várias lições. Quem realmente quer pegar vai entender que a sua história ensina muito. E interessante, eu não conhecia a sua história, espero que não tenha na internet aí, que nós vamos ser pioneiros, né, nessa sua história. Mas trazendo agora para hoje em dia. Hoje nós estamos aí na era do digital, né? Na era do marketing digital, todo mundo quer aparecer no Instagram, todo mundo quer ser advogado bem-sucedido, igual a gente já falou. Mas a gente também tem um offline. E é uma das coisas que eu vejo que o seu também sempre trabalha muito nas redes sociais, sempre fala muito. A gente tá o tempo todo com pessoas, né? Seja no Uber, seja num bar, seja num restaurante. E é importante que a gente tenha essa visão de sempre estar prospectando ou deixando pelo menos uma porta aberta ali. Até hoje você ainda faz aquele trabalho de conversar com o Uber, sempre faz questão, ou só quando tem oportunidade mesmo você puxa o assunto? Seja no Uber, ou em qualquer outro lugar, na padaria, na farmácia. Cara, eu faço ainda que eu não precise mais. Eu faço sem precisar. E na maioria das vezes, a ação que eu prospecto não é nem para mim. Eu passo para algum parceiro. Mas eu faço isso porque por dois motivos. Primeiro, porque a advocacia ela se resume a isso, a você ser advogado o tempo todo. Eu não sou advogado só dentro do meu escritório. Eu não sou advogado só quando eu uso terno e gravata. Eu sou advogado 24 horas por dia, aonde quer que eu esteja. Eu tenho que ser visto como advogado. Um exemplo disso. Outro dia, um parceiro meu de negócio foi me visitar no escritório, e é um prédio comercial. Quando ele parou o carro na entrada do estacionamento, ele abaixou o vidro e perguntou pro guarda: aonde que é o escritório do Rafael Brasil? Pro guarda. O guarda falou: fica na torre de lá, sala tal. Pô, mas o guarda sabe onde Quantos fica. escritórios tem lá, hein? E o guarda sabe onde fica Sabia o qual é o meu. seu? Por quê? Porque o guarda me conhece. Porque eu conheço o guarda pelo nome. Porque eu conheço todas as pessoas pelo nome. É isso. A gente tem que ser lembrado. A gente tem que marcar a vida das pessoas. Eu não posso passar por essa terra e morrer e a minha existência acabar com o meu fim. Não pode ser assim. Então a gente tem que ser advogado porque a gente tem que marcar a vida das pessoas. E o segundo motivo pelo qual eu faço isso na maioria das vezes é porque a advocacia ela tem um compromisso social muito importante de transformar a realidade de outra pessoa. Quando eu entro num Uber, quando eu vou comprar um lanche e eu tô conversando com uma caixa,
quando eu vou no supermercado e tem um caixa, quando eu vou abastecer o meu carro e tem ali o frentista, eu tô lidando com uma pessoa que tem um problema, certamente, porque todos nós temos problemas, e que provavelmente não sabe qual é a resposta ou o acesso para a solução daquele problema. E se eu posso garantir isso para a pessoa, por que eu vou me furtar de fazer? Outro dia, eu tava com o Thiago, né, Thiago? O Thiago tá aqui com a gente, ó. O Thiago tá aqui pra não me deixar de mentiroso. Eu tava com o Thiago, e lá no meu prédio comercial tem uma loja lá de fast food, que eu não vou fazer propaganda porque não tá patrocinando a gente aqui. Né, se tivesse, Alô, fica aí a dica, é, patrocina aqui o E-Advog, isso, que você vai poder ser mencionado aqui. um lanchinho já Mas um resolveria. lanchinho já resolveria. Se tivesse aqui uma batata frita, eu ia fazer propaganda. Mas eu tava lá e eu falei pro Thiago assim, Thiago, vou prospectar uma ação agora. Ele falou, mentira. Eu falei, vou. Mentira. Eu falei, quer apostar? Vou prospectar uma ação aqui agora. Fui lá no restaurante, tinha um atendente, e aí no outro dia ia ser feriado, né? E aí eu falei, e aí, vai trabalhar amanhã no feriado? Pô, vou trabalhar e tal. E eu dei uma de bobo. Falei, como é que é? Você recebe em dobro? Banco de hora? Como é que é a questão do pagamento quando você trabalha em feriado? Ele, é assim, assim, assado. Por quê? Você é advogado? Sou advogado. Ah, não, então anota aqui no papel seu nome e seu telefone, porque a gente sempre precisa ter contato de um advogado no celular. Eu falei, tá aqui meu contato. Aí nessa hora veio uma cozinheira assim, veio, você é advogado? Lá do fundo. Eu falei, sou! Ela, não, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Eu falei, o que foi, minha senhora? Não, porque eu tenho 2 filhos pequenos, já pegou, né? Pensão Aham. alimentícia. Meu ex-marido não paga pensão e tal. Eu falei, vem cá, vamos conversar. Como é que é? E ela foi falando, eu já peguei o WhatsApp, eu não atuo com família. Peguei meu WhatsApp, mandei mensagem pra um parceiro e ela foi me contando a história, eu já fui escrevendo o briefing aqui do caso. Falei, ó, fulano de tal, tem 2 filhos de 9 e 14 anos, o cara não paga pensão alimentícia desde não sei quanto, blá, 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 blá. Mandei pro cara. Qual que é o contato da senhora? Tal. Fulano de tal, tal telefone. Falei, olha, eu não atuo nisso, mas eu te passei pra quem vai resolver o seu problema. Eu mudei a vida daquela senhora. É minha obrigação enquanto advogado. Eu tenho o poder de transformar a realidade dos outros, por que eu não vou fazer? Entende? Então, assim, os nossos relacionamentos, eles têm que ser intencionais. Eu tenho que entender quem são as pessoas e saber se eu posso resolver um problema delas ou não. Porque nisso está ser advogado. E se você faz isso desde o começo da sua trajetória profissional, você vai ser lembrado sempre como um solucionador de problema em tempo integral. E quando as pessoas tiverem um problema, elas vão lembrar de quem? Ah, Dr. José. Ele vai resolver meu problema. E aquela senhora talvez até hoje não teria resolvido o problema se não fosse essa conversa, né? Não teria. Não virou Me nada no diz. trabalhista lá, mas, Não, eu não atuo no trabalhista também. mas puxou um outro caso, Eu não nada a atuo ver. no trabalho, eu atuo no empresarial. Eu puxei conversa com o trabalhista porque é o que dava ali no momento. Quanto que eu ganhei nisso? Não ganhei nem R$ 1. Mas eu resolvi o problema de uma pessoa. E amanhã, se a senhora tiver um problema, ela vai te procurar com certeza. E, de novo, a advocacia, ou na advocacia, ganhar dinheiro é consequência. Eu tenho que transformar a vida das pessoas. Pode parecer muito romântico isso, né? Mas, cara, dá certo. Dá certo. É, porque muita gente vê a advocacia pra ganhar dinheiro, né? Não pra isso. E não tá errado ganhar dinheiro na advocacia. Mas essa questão é isso que vai trazer o dinheiro. Só que qual é a sua motivação para poder ganhar o dinheiro? Eu Justo. sou advogada porque eu vou lidar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu sou advogado porque eu quero ajudar trabalhadores que estão sendo injustiçados em seus empregos. Eu sou advogada porque eu quero aposentar as pessoas, dar um fim de vida tranquilo para as pessoas, dignidade na velhice, na melhor idade. Eu sou advogado porque eu quero entregar tranquilidade para o meu cliente empresário e fomentar novos negócios para ele. Não sei. Mas esse é o seu porquê. Esse é o seu objetivo na advocacia. Ganhar dinheiro é a consequência. Entende? É bacana demais. E só pra quem já teve essa sensação, sabe quanto é prazeroso, né? Quando você ganha aquela causa ali, ganha aquela ação e resolve aquele problema da pessoa. Muito mais que o dinheiro. Eu já tive um caso de uma criança que precisava fazer um tratamento médico e os pais não tinham dinheiro. Foi uma ação, inclusive, que não me deu dinheiro também. Tá vendo? Eu fiz por questão de querer resolver. E nem é a minha área também. E ela falou: "Ó,
tem 2 anos que eu tô com essa ação na Defensoria Pública e não deu certo, tal, por demanda muito grande. E resolveu. E assim, o brilho no olho daquele casal de ver a filha dele ali resolvendo o problema é impagável. Não tem preço. E daquela ação, eu já peguei 3 ou 4 ações de Aí, indicações dele, que me deram dinheiro. porque você marcou a vida das pessoas, você exerceu a sua profissão com relevância e você vai ser recompensado por isso. Então, é consequência, É consequência. não é causa. É, que visão, né? É a visão que todos deveriam ter. E como passar essa visão, né? É que É aqui. propagação de conteúdo, divulgação. E quando nós falamos em divulgação de conteúdo, hoje em dia tem vários meios, né, que a advocacia tem utilizado. E tem um meio que é muito criticado ainda, que é a informalidade, né? A gente vê hoje uma quebra de braço muito grande entre a advocacia mais tradicional e a advocacia mais informal. Muita gente prega que a advocacia tradicional não existe. Hoje tem que ser informal. Só que tem um limite da informalidade que às vezes muita gente extrapola o limite das dancinhas ali, daquele advogado que talvez não respeita tanto a liturgia, mas prega que tem que ser assim, que o público hoje só recebe assim. Qual que é a sua visão nesse ponto, a advocacia? Essa famosa advocacia da dancinha do TikTok, essas coisas. E a advocacia tradicional, em contrapartida? Eu não criminalizo nenhuma das duas. E eu acho que a gente hoje tem espaço para todo tipo de advocacia. A advocacia, ela tem que estar no TikTok? Com certeza sim, porque ela tem pessoas. E eu tenho que levar informação para aquelas pessoas. A dancinha do TikTok por si só vai te converter em algum cliente ou vai te transformar num bom advogado? Certamente não. É errado fazer dancinha? Eu não levo jeito, eu sou desengonçado. Entendeu? Mas para quem, Nem mas para arrisca, né? quem gosta, tudo bem, vai lá, faz sua dancinha, não tem nenhum problema. Você não pode se limitar a isso. O advogado, ele não pode ser reconhecido só pela visão do marketing. Porque eu sempre digo isso. Eu até fiz um post há poucos dias no meu Instagram falando isso. A sua dancinha do TikTok não vai fazer você fechar um contrato. Não vai. É errado fazer? Não é. Eu criminalizo? Não. Mas você, para ter relevância, você precisa ser um advogado. E aí eu vou falar uma coisa que parece que é contrário a todo tipo de crença que se prega hoje em dia. Primeira coisa, vai estudar. Vai estudar. Hoje parece que estudar é um crime. É criminalizado o estudo, né? Tem gente que desindica, desincentiva um advogado, uma advogada a fazer uma pós-graduação. Meu filho, é o básico. Conheço muitos assim. É o básico, né? A mentoria ela é importante, pagar lá um mentor é importante, mas isso por si só não vai te trazer conhecimento, não. Vai estudar. Então, primeiro, para você poder fazer a dancinha do TikTok, tenha relevância, estude, tenha bagagem técnica, tenha realmente autoridade para falar sobre aquele tema que você vai falar, para daí você disseminar isso do jeito que você quiser. Seja através de um artigo de opinião, porque o formato é o menos importante. O conteúdo, para mim, tem muito mais peso do que a forma. Se o meu conteúdo ele é de qualidade, é robusto, eu posso fazer uma mudancinha de TikTok, eu posso escrever um artigo para um jornal, eu posso escrever uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, eu posso escrever um livro, posso. Porque existe o público que vai ler o jornal, existe o público que vai estar aqui no TikTok, no Kawaii, em sei lá onde. Eu não tenho vocação para isso, assim, eu não dou conta. Mas eu não criminalizo. E para mim tá errado quem criminaliza a advocacia tradicional e da mesma forma quem criminaliza a advocacia do TikTok, né? Porque, vem cá, eu tenho a verdade absoluta? O meu jeito de fazer advocacia é a única maneira adequada, certa? Não é. Então o jeito de fazer uma advocacia tradicional tá errado? Nunca foi errado. Sempre deu certo. Só que a advocacia também tem que se atualizar e entender que o mundo mudou. A forma de comunicação mudou. Hoje em dia, uma mensagem de 15 segundos nas redes sociais já está demorando demais. O Verdade. tempo de retenção hoje de uma pessoa em rede social é de 3 segundos. Sabe? Incrível, né? Então, assim, os dois modelos são válidos, mas eu acredito fortemente
que se você faz muito marketing, mas você tem pouco conteúdo, você é um charlatão. Você é um charlatão. Se você tem muito conteúdo, você transborda conteúdo, mas você não dissemina isso, você não alcança a outras pessoas com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, você está cometendo um crime de não informar adequadamente a população. E os resultados, hein, é igual você falou, não vem da dancinha, né? A dancinha pode até atrair a pessoa, mas o que que você tem a oferecer depois dessa Não, e atração? assim, pode até vir, sei lá, pode até vir. Gostei desse advogado aí. Faz a dancinha no TikTok, achei legal, mas e aí? E na hora que você chegar diante de uma negociação, você vai fazer lá a dancinha? Como A é que fazer o do é? mestre dos É, magos como é que é? É e assim que sumir faz? fora. Não, você não vai fazer a dancinha. Na Tudo audiência tem ali, no seu disparo. momento. Você vai poder fazer? Vai, faz. É a sua forma de você entregar conteúdo? Beleza? Vai lá, faz. Mas você não pode se limitar a ser só isso. Você tem que ter conteúdo. Advogado, ele tem que ser reconhecido primeiro pela erudição. Depois vem o resto. Erudição sempre em primeiro lugar. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Posso fazer dancinha? Posso. É errado? Não é errado. Ah, mas e a liturgia da advocacia? O mundo tá mudando. O mundo tá mudando. A forma como a gente comunica tá mudando. Mas você não pode ser reconhecido tão somente por ser um advogado descoladinho. Do mesmo jeito que tem muito advogado bruto, rústico, sistemático, raiz, que só é reconhecido por ser raiz, mas que também não tem conteúdo. Gente de 40, 50 anos de profissão que não sabe o novo CPC, que não é mais novo, de 2015. Ainda está preso no Código de Processo Civil de 73. Então, um profissional que não estudou. Esse cara tá certo, mas nem de longe tá certo. Tá totalmente errado. Tem que estudar. Entende? Então, assim, nas duas realidades, a gente tem esses dois extremos que precisam ser observados. Bacana. Show de bola, doutor. O tempo nosso já estourou aqui 1 hora. Como passou rápido, né? Conversa boa, passa rápido. Conversar de advocacia é Conversar. bom demais. É, às vezes passa 2, 3 horas, nem vê passando. Mas eu queria agora, para finalizar, então, que só deixasse aí a mensagem central, aquela mensagem para advocacia, tanto tá começando quanto a que está ainda já há muito tempo advogando, porque a gente também vê muito advogado antigo desistindo, Sim. justamente por essa mudança que teve. Então, Uhum. a gente fala que é tão repentina, mas não é. Na verdade, isso vem acontecendo já tem um tempo e às vezes a pessoa não está acompanhando. Deixar essa mensagem mesmo de incentivo à advocacia e de continuidade. Primeiro eu quero te agradecer por esse espaço. Para mim sempre é uma alegria conversar sobre a advocacia. Parabenizar pelo seu trabalho de poder permitir abrir diálogo para que se fale sobre a advocacia e levar conhecimento, levar formação para tantos advogados e advogadas que precisam. Então, esse trabalho que você faz, que o E-Advogue faz, é um trabalho que faz a diferença para a advocacia e para a sociedade. E a gente precisa entender que a advocacia não é uma corrida de 100 metros. A advocacia é uma maratona. Na maratona a gente se cansa. Na maratona a gente vai suar. Na maratona vai dar aquela dorzinha. Mas a gente vai respirar fundo e vai continuar. O meu resultado não tá aqui pertinho, eu não consigo enxergar meu resultado. Igual numa corrida de 100 metros. Na corrida de 100 metros eu vejo a linha de chegada. Na maratona, não. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que continuar andando. Eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar correndo. Muitas vezes numa corrida de obstáculo. Mas essa é a advocacia. Quem entra na advocacia achando que vai se deparar com uma corrida de 100 metros, de que o fim, o objetivo, tá logo ali, vai se frustrar. Vai se cansar. Porque vai passar dos 100 metros. Vai chegar nos 200 metros. Vai chegar nos 300 metros. E vai olhar para trás e falar, mas meu Deus, para mim a linha de chegada tava ali. E não é. A maratona é um caminho muito mais longo, árduo, custoso do que a gente imagina. Mas vale a pena? É claro que vale. E a gente tem que parar de pensar na linha de chegada. A gente tem que começar a curtir o caminho. Porque é o processo que enriquece a gente, que molda a nossa vida,
que nos molda enquanto seres humanos, enquanto profissionais, advogados, advogadas, é o caminhar, é o dia a dia. A gente passa raiva demais da conta. Mas a gente tem que entender, faz parte do processo, faz parte da jornada, faz parte da corrida. E a gente tem um papel muito importante para a sociedade. Tem 1.300.000 advogados e advogadas no Brasil. E ainda falta gente para levar conhecimento, para levar a justiça para quem precisa. Para aquela pessoa mais desabastada e desassistida da nossa sociedade. E para o grande empresário, bilionário, ele também precisa de um advogado. Para o encarcerado, para o aposentado, para a aposentada, para aquela mãe solo que cria 4, 5 filhos e não tem nenhuma assistência. A advocacia pode transformar a nossa realidade enquanto profissionais, a realidade dos nossos, da nossa família. É bom viajar, é bom comprar coisa, é bom garantir conforto para nossa família, para os nossos filhos. É bom. E a gente também tem a oportunidade e mais a obrigação de transformar a realidade do jurisdicionado, da população, levar conhecimento, levar o acesso à justiça, levar dignidade para quem precisa. A advocacia é a forma como a gente pode garantir tudo isso. Então, por mais desafiador que possa parecer, e é mesmo muito desafiador, vale a pena persistir. Vale a pena persistir. Maravilha, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de termos sábios ensinamentos aqui. Acredito que quem realmente quer estar interessado vai conseguir pegar muita coisa aqui e levar para a vida. E não só por hoje, mas por tudo que o senhor tem feito aí nas redes sociais. Acredito que às vezes a gente não tem essa dimensão, mas quantas pessoas a gente consegue ajudar, quantas realidades a gente consegue mudar sem saber. Só de estar divulgando aquele conteúdo ali que eu vejo que é o que o senhor faz ali diariamente, sempre compartilhando ali o dia a dia, sempre trazendo dicas, ensinamentos para a advocacia. Agradeço muito, espero termos a oportunidade de termos outras conversas dessa, trazer mais conteúdos e muito obrigado. E é isso aí, pessoal, agradeço. O episódio está gravado, sigam lá o Dr. Rafael Brasil no Instagram, quem ainda não segue. E tamo junto aí para precisar. Abraço, até o próximo.